tema da minha palestra seria os caminhos da busca espiritual. Só que eu fiquei pensando que você é um buscador. E de repente você busca e vai se tornando um volume enorme de conhecimento. E nós sabemos que em algum momento você vai precisar doar esse conhecimento, porque senão ele vai ficar na tua mão e pode não gerar um bom fruto que você, como semeador, teria todas as condições de espalhar e semear. Então eu resolvi mudar o nome da palestra, o tema de buscador, os caminhos da busca espiritual para o chamado para o serviço. Quem é que sabe de um servidor muito recente que está assim no auge do coroamento de toda a vida de sacerdócio que ela fez? Irmã-Dulce. Então nós temos vários exemplos de grandes servidores. E eu vou falar um pouco, resgatando. Então são duas as perguntas que o ser humano carrega desde os primórdios. A primeira delas é: quem sou eu? E a segunda, o que eu vim fazer aqui? Em algum momento, nós vamos despertar para esse segundo chamado. O que eu vim fazer aqui? E não é fácil para cada um de nós. Eu vou trazer, o primeiro é um personagem bíblico, onde o medo, as resistências, os recuos e as esperanças que ele teve são assim conhecidas pela maioria de nós e nos dão assim o testemunho do quão difícil é você se comprometer para o serviço. E todos nós temos capacidade para tal, para o serviço. Nós temos uma inteligência que é única em nós. Nós temos uma forma de amor que é único em nós. E nós, então, precisamos refletir sobre que talento, que vocação é essa que nos faz merecedores e que nos torna, então, comprometidos com esse merecimento. Então, na história de Jonas, todo mundo lembra que Deus fala a Jonas: Jonas, levanta-te e vai a Nínive pregar. Fala a esse povo que eles estão muito fora do que se espera do ser humano. Eles se desviaram muito do caminho. Urge que você os traga de volta. O Jonas, ouvindo isso, ele sai em disparada, não para ir a Nínive, mas para fugir de Nínive. E ele toma um barco para Tarsis. E, de repente, o Jonas se enfia lá no meio, lá no fundo do navio. E está lá dormindo. E, de repente, uma tempestade incrível chega e ameaça virar o barco. O comandante, os marinheiros estão em pânico e se perguntam: quem é o responsável por essa ira de Deus? E eles resolvem, então, procurar. E a tempestade tinha atingido um alto grau de perigo.
e o barco estava quase afundando. E, de repente, o comandante lembra que tem alguém lá embaixo dormindo. E traz Jonas e fazem um jogo de dados. Quem entre nós é o responsável por essa ira que vai nos matar? E os dados apontam para quem? Para o Jonas. E o Jonas então fala: eu não posso deixar que esse navio à deriva sacrifique a todos nós, uma vez que eu sou o responsável. E Jonas, então, por iniciativa própria, se joga no mar. E todo mundo sabe que tem uma baleia lá da boca aberta e engole Jonas. E, de repente, Jonas está por 3 dias dentro da baleia. E ele tem tempo do quê? De refletir, e de pedir, e de ajoelhar. Tipo, por favor, salve-me. Eu posso, sim, cumprir aquilo que me foi designado. E Jonas, então, o que acontece? Ele é vomitado pela baleia em Nínive. E daí começa a história de Jonas. Então, por que as pessoas muitas vezes recusam esse chamado da missão, de doar o seu talento? Muitas vezes é por esse medo, é por esse receio de não ser ouvido, de não ser levado a sério. E ele, a partir disso, se encolhe, se intimida e não cumpre aquilo que só ele seria capaz de fazer, para uma grande perda para todos nós. E diz um ditado de um velho alquimista assim: ainda que estejas longe, e ainda que te sintas muito solitário, se trabalhas com verdade, se trabalhas com responsabilidade, fica despreocupado. Onde quer que estejas, as pessoas te acharão. Então, olha esse recado de um alquimista. Enquanto eu estava preparando essa palestra, eu tinha essa mensagem me rondando, mas eu não sabia onde ela estava. E essa mensagem está no livro de um diplomata, ou cônsul, Miguel Serrano. Ele viveu os últimos dias do Jung e do Hermann Hesse. Então, esse livro se chama O Círculo Hermético. E essa frase do alquimista, ela serve para todos nós, hoje e sempre. O importante é aquilo que você faça, seja com consciência e seja verdadeiro. Porque é isso que faz com que o universo se movimente para alcançá-lo e ajudá-lo. Então, a história de Jonas é a primeira que eu trouxe referente a esse chamado que todos nós temos condições de cumprir. E eu quero trazer como segunda pessoa, e aí já vemos mais recentemente, no século passado. O nome da pessoa é Eileen Cady. E a Eileen era uma executiva que fazia meditação. E ela tinha 5 filhos, o marido e 5 filhos. E uma amiga, Dorothy, do grupo de meditação. Um dia, a Eileen também escuta
porque através da meditação nós vamos nos tornando abertos para essa escuta do que a nossa essência quer de nós. Isso é alguma coisa tipo 2 vezes 2 são 4. O importante é que tenhamos paciência, porque isso acontece um dia. E aí ele recebeu, então, o chamado de que ela deveria ir até a Escócia e fundar uma comunidade. E ela, claro, relutou muito, porque tinha 5 filhos, o marido, enfim, a dificuldade dela bem maior. E o Peter, marido dela, falou, tem problema não. Alugou um trailer e lá foram eles para a Escócia. Quem conhece aqui a comunidade de Findhorn, na Escócia? Olha que legal. Então, imagina aquela família desbravando num lugar absolutamente árido. Não tinha nada. E, de repente, qual seria o sinalizador de que seria o local certo? Eles tinham que plantar um repolho. E, de repente, foram plantando, e no lugar X nasce um enorme de um repolho. Então, tudo o que a Dorothy, amiga da Eileen, teve que fazer para desenvolver um diálogo com os devas que cuidavam dos vegetais, para que ela pudesse plantar e que germinasse, porque aquele local precisava ser sustentável. Então, todos esses pioneiros, e a Eileen, a história dela é muito recente, né? Século passado, e em 2004, eu fui lançar um livro de meditação em Findhorn, na Escócia. E a Eileen estava tão velhinha que ela ela havia se tornado canal. E hoje temos um livro dela com mensagens diárias para 365 dias. Então, essas histórias nos mobilizam, nos tocam e falam, gente, tudo está a nosso alcance. Eu vou terminar com a minha história pessoal, mas já começando a colocar que era uma preocupação minha, porque eu pensava, de que forma eu posso me doar? O que eu posso fazer para contribuir? Porque chega um momento, que nem eu disse, que nós estamos saturados de tanta informação, de seguir tanta gente, enfim, nós precisamos devolver. E um dia eu estava com essa preocupação já, porque me parece que desde criança eu vivi enfiada em tudo quanto era lugar, aprendendo alguma coisa. Eu estava fazendo um grupo de história quando uma pessoa chegou com um folheto na mão e perguntou, alguém quer esse folheto de meditação? Isso, olha, quase uns 40 anos atrás. Eu levantei a mão depressa e peguei o livreto e vi que aquela meditação ela havia sido pedida pelos mestres ascensionados e que se referiam a princípios universais que deveriam ser colocados em prática, porque o ser humano ele havia se tornado meio inflacionado pelo muito da informação que ele havia colhido, e esse tanto de informação oculta se transformava na mão dele, uma vez que ele não espalhava, não passava para frente, se tornava o quê? Um motivo de orgulho espiritual.
que isso também tem, gente. O ser humano precisa tanto de reconhecimento que, às vezes, ele se aproveita até desse tipo de conhecimento para se achar importante. Mas, enfim, tudo isso são degraus de consciência que nós vamos desenvolvendo. E tudo isso faz parte do processo. Bom, então, eu perguntei, como é que eu faço essa meditação? E eu vi no final do livreto que havia um grupo de meditação na Avenida Brasil. E eu comecei a frequentar a meditação que esse mestre ascensionado pediu para que fosse colocado na Terra logo depois da Segunda Guerra Mundial, isso. Sobre valores e princípios universais. Que se praticasse boa vontade, que se praticasse sinergia, que todo mundo sabe, significa aprender a trabalhar juntos em harmonia. Outro princípio é o princípio da essência divina, tipo, como eu tenho uma essência divina, você tem, e todos os reinos têm esse reconhecimento. Então, uma meditação muito simples, baseada nesses princípios. Essa era a meditação do livreto que eu achei. Bom, eu fui na Avenida Brasil, procurei, e naquele tempo já estava aquela cobrança, autocobrança, faça alguma coisa. E foi quando eu comecei a fazer grupos de meditação. Bom, quase no final do ano, eu ganhei um livro chamado Uma Jornada Interior, de Sarah Merrill, que tinha estado nesse local, na Escócia, a comunidade de Findhorn. E eu comecei a ver que ela tinha começado a missão dela com 60 anos. Na época, eu devia ter quase 40. Eu achava, bom, tudo bem, eu tenho tempo. Essa aí começou com 60. Bom, e daí eu comecei a fazer mesmo a meditação. E teve um dia que eu tinha grupos de estudos de Jung. E nesse dia todo mundo faltou. E uma colega chegou para mim e falou, Adélia, vamos fazer danças circulares na casa de um amigo X. Eu tinha acabado de ler o livro da Sarah naquele dia sobre a idade que ela tinha quando abraçou esse compromisso de serviço. E daí eu pensei comigo, Adélia, está na hora de você começar a fazer alguma coisa, que aquela meditação que eu fazia era insuficiente ainda. Bom, eu estava irritada que todo mundo faltou na aula, mas a hora que eu lembrei do que eu tinha lido da Sarah, eu corri atrás da colega e falei, eu vou com você. E, de repente, lá na dança circular, que foi muito linda, eu não conhecia, soube depois que essas danças vieram da Escócia, dessa comunidade espiritual, da Sarah, esse livro, Uma Jornada Interior, que eu estava lendo. Bom, quando a professora que estava dando a dança, eu ia dar carona para ela. Ela falou, o que você faz? Eu falei, olha, estou procurando meditar diariamente. Daí ela falou, poxa, Adélia, você podia conhecer a Sarinha. Então eu falei, Sarinha, tá bom. No dia seguinte, na minha meditação, eu pego o livro A Jornada Interior. Sarah, eu falei, não é possível. Se ela começou com 60, deve estar com 80. E não deve ser. Mas aquilo me coçou a mão, porque ela tinha me deixado um telefone.
eu liguei e perguntei. Eu falei, me diga uma coisa, quem é essa Sara? E daí ela responde, Sara é uma escritora inglesa que está no Brasil e que fundou aqui uma comunidade espiritual. Então, todo aquele ensaio que eu tinha feito de um dia me entregar ao serviço, aconteceu naquela hora. Eu peguei minha sacolinha, falei, onde está essa Sara? Que eu preciso ir atrás dela. E desde esse tempo, há quase 40 anos atrás, eu nunca mais parei. E de repente, que nem eu disse, do livreto, eu fui saber depois que esse livreto que tinha a meditação sobre os valores e princípios, pedida por um mestre ascensionado, chegou no Brasil como? Uma jornalista nordestina foi encontrar com a Sara, nessa comunidade espiritual do interior de São Paulo. Ela tinha se separado e ela queria saber se a Sara indicava um lugar para que ela trabalhasse nos Estados Unidos, que ela fosse empregada com o filho de 8 anos. E essa moça, estando em Ohio, na Califórnia, na sede dessa meditação, que mandou os livros, os cadernos em inglês para o Brasil, e a editora foi Elisa. Olha, é como fala o ditado do alquimista. Se você faz o seu trabalho com consciência e verdadeiramente, pode crer, eu vou usar uma palavra que o Nelson gosta muito, você está no fluxo. É incrível como é como se fosse uma rede. Tudo te alcança e você alcança pessoas e situações que são compatíveis com aquilo que você está fazendo ou quer fazer. Bom, então a história da Sara, eu falando de novo sobre medos, recuos, resistências, frente a esse compromisso que nós todos somos convidados a fazer. Tipo, quem sou eu e o que eu vim fazer aqui? Eu falo muito sobre o primeiro na jornada do herói. E o segundo, ele aparece em algum momento de nossa vida. Mas, enfim, colocando agora a Sara, a resistência dela. Então, ela conta, porque sabe quantos anos eu passei nessa comunidade no interior de São Paulo com a Sara? 20 anos. Então, meu marido me levava na porta lá do lugar da comunidade e ele nem olhava para trás de medo que alguém chamasse e pegasse ele também. Então ele falava, nossa, que loucura que essa mulher tem de ficar num lugar desse. Então, e é uma sede tão grande que nos move que você não consegue parar essa busca, enfim. E a Sara contando, então, como foi para ela, que resistência ela teve. Então, ela começou a fazer a meditação diária porque o marido dela era um iniciado, era um ser de muita luz. E ele fazia reuniões em casa. E a Sara era chamada. Só que ela dormia. Ela não tinha como se manter desperta. Ela apagava num minuto. E, de repente, as várias reuniões que aconteceram na casa dela, ela sempre dormia. Só que, na morte do marido, ele tinha uma expressão de tanta luz no rosto que aquilo a tocou profundamente. E ela pensou, o que quer que seja que este meu marido fazia,
deve ter sido muito bom para ele morrer assim. E ela começou a fazer meditação. E, de repente, ela, Sara, recebeu o chamado. Vá para Findhorn. Eu comecei, voltei, mas digo, as histórias só assim, não dá para você. E daí, ela fala, mas como? Eu sou uma velhinha, ela tinha um pouquinho mais de 60. Como é que eu vou deixar minha casa na Inglaterra, meus amigos, ir para um lugar que eu não conheço? E estava lá a vozinha, chamando ela para ir para Findhorn, para a Escócia. Ela falou, tudo bem, se acontecer alguma coisa, eu vou para a Escócia. E ela começou a fazer o que ela fazia sempre, arrumando a casa, enfim. De repente, ela escuta um relógio funcionar numa escrivaninha, num móvel muito antigo. E ela abre. E era o relógio do avô dela, que estava lá, tic-tac, tic-tac. Ela falou, ah, mas com certeza, eu varri, mexi no móvel e o relógio está funcionando. E daí ela lembrou do que ela havia pedido. Se acontecer mais alguma coisa, eu vou. E, de repente, ela falou, bom, se tiver na hora certa, daí sim. E daí ela olhou, meio-dia. Ela correu na cozinha, meio-dia. E nessa hora, ela arruma a malinha dela e vai para a Escócia. E eu brinquei, que quando eu arrumei a minha malinha e fui também para Nazaré ver a Sara, ou seja, parece que as histórias vão se repetindo. E você fala, meu Deus, tipo, chegou, eu não posso mais adiar. E são decisões, e eu não quero que ninguém fique aqui, tipo, preocupado com qualquer coisa. Porque uma das situações que acontecem de você relutar tanto em assumir esses compromissos de doação, é porque você pensa no compromisso que você terá, na sua liberdade que ficará restrita. Você pensa tudo isso. Nossa, o que é que eu vou ter que carregar de agora em diante? E, de repente, no decorrer de tudo que você vai fazendo, das facilidades que você vai encontrando, de toda a sincronicidade que você vai atraindo, você fala, meu Deus, é bico. Se eu soubesse que era assim, eu não teria tanto medo e teria começado há mais tempo. Então, essa é uma história que a gente começa a pensar que está tudo interligado e que, de fato, quando realmente nós nos comprometemos, o universo se alia para quê? Para nos ajudar. Então fica tudo muito mais fácil. E quando eu vejo hoje os vários grupos de meditação que tem aqui na Bahia 2, a Edna está fazendo um de Valores, mas digo, o de Caúnas tem 2, tem um em Recife, tem no Rio de Janeiro. E quando eu penso, quando eu comecei lá atrás, eu tinha pavor de falar em público. Eu achava que eu engolia o microfone, um desastre acontecer. Então, tudo para mim foi assim, muito, muito penoso no início. Mas eu sabia que eu tinha que ir e tinha que dar conta do recado, né? Então, eu ia. E, de repente,
nós éramos, então, um grupo na Avenida Brasil de 4 pessoas. E fazíamos meditação abertas para o público. E nós tínhamos, na segunda-feira, reuniões entre nós. E havia um judeu naturalizado argentino que morava no Brasil, o Juan. E ele estava no grupo de meditação conosco e os cadernos eram 18. E ele falava sempre: nós precisamos fazer desses cadernos, desses 18 cadernos, um livro. E ele batia nessa tecla. Mais pessoas precisam ter acesso a esses valores universais, que o mundo precisa muito de boa vontade, de todos esses valores que precisamos praticar no nosso dia a dia. E o Juan, numa das reuniões nossas, eu estava contando hoje de manhã para a Cris, eu estava ensaiando de contar essa história aqui, dividiu os 18 cadernos, nós éramos em 4. 6 cadernos para cada um de nós. E na hora, ninguém perguntou para o Juan porque ele não tinha se incluído nessa divisão. Tipo, 6 para cada um. Em 3, nós éramos 4. E ele fez esse pedido, distribuiu os cadernos, que nós teríamos que colocá-los numa linguagem mais atual, porque eles eram de 1945, 48, enfim. E era um trabalho muito grande. E nós 3, uma olhou para a outra e ninguém se sentiu muito animada. Bom, e de repente eu sonho com o Juan. E eu lembro do sonho na hora da nossa reunião. O que eu sonhei? Eu sonhei que o Juan passeava num jardim florido. E, de repente, hora que eu falei no grupo, nossa, eu sonhei com você, Juan. Todo mundo parou e quis saber o sonho. E eu repeti, você passeava num jardim florido. E eu fiquei quieta, de repente, porque eu lembrei que no sonho ele estava passeando no jardim sem os 2 braços. Isso eu calei e não falei na hora. Bom, só sei que eu estava dirigindo, foi segunda-feira, a nossa última reunião, e foi quando eu contei o sonho. E daí a Elisa, uma das pessoas que escreveu o livro que eu lancei na Escócia, falou, escuta, você pode falar comigo? Eu falei, Elisa, eu estou dirigindo. Ela falou, por favor, assim que você chegar em algum lugar, liga para mim. E daí eu ligo para a Elisa. E ela fala, Délia, sabe o que aconteceu? O Juan morreu esta noite. Então, qual foi a missão do Juan? Passar esse trabalho para nós, distribuir os cadernos até se tornar um livro. Então, imagina a nossa responsabilidade de pegar aquele trabalho, terminar e fazer. E quando hoje eu conto tudo isso, não é para assustar ninguém, nem para rogar praga, gente. Ó, se você não for, não fizer, ó, o que vai acontecer. Tipo, é tão natural hoje lembrar de tudo isso e que foi, tipo, alguma coisa que lá atrás eu escolhi, eu abracei, me comprometi
que hoje eu só tenho alegrias com isso. Então, quando a jornada é outra história, então tudo é cheio de muita história. Então, nessa celebrando a jornada, eu conto um pouquinho. Mas digo, as sincronicidades são tantas, os presentes que se ganha são tantos, que você fala, meu Deus, como é importante você olhar para trás e falar, estou cumprindo. E não importa tudo que eu encontro, como eu estou dizendo, só encontro alegria, amigos e muito amor por onde eu passo. Eu falo que bom, porque lá no início eu não sabia que eu era capaz de tanto. E mesmo a Meditação em Síntese, que foi lançado na Escócia, que deu um trabalhão quase igual a este que foi escrito só por mim, em alguns momentos eu pensava, né, Adélia, quem contou para você que você sabia escrever livro? Para com isso. Mas não tem. Você é muito inspirado. E a coisa vai chegando nesse nível de você falar só por Deus e está tudo certo. O importante é você assumir o compromisso. E voltando para o velho alquimista, que seja feito com consciência e verdadeiramente. Porque você atrai sincronicidades positivas, não é? E negativas também. Então, quando os caminhos parecem que ficam fechados, não? Dá uma olhada no que está acontecendo. Porque nós sabemos hoje que está tudo interligado. Nós todos aqui partilhamos tanta coisa juntos que nós não temos ideia de quão abençoados somos de estar vivendo nesta época onde tudo está acontecendo tão maravilhosamente. E o que eu digo tão maravilhosamente? Parece que está havendo uma erupção de muita negatividade. E isso está acontecendo por quê? Porque nós já temos luz suficiente para fazer esse processo de transformação. Então, tudo vai chegando à nossa mão. E por mais aparentemente difícil que o cenário esteja nos apontando, eu acredito que nós temos condições, sim, de fazer muita coisa. E a meditação, eu acredito que seja um grande recurso para que cada um de nós desenvolva essa escuta do que é realmente importante fazer. Então, como eu disse, eu queria muito falar sobre o chamado. E todo mundo sabe, então, o quanto que a Madre Teresa fez. Similarmente, a irmã Dulce fez. E quem mais nessa linha de serviço fez igual a eles? Que vocês lembram? Porque são vários tipos de serviço, gente. Tudo é serviço. Agora, um serviço nesse nível de Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá e São Francisco de Assis. Então, é uma coisa de arrepiar. O quanto essas pessoas se doaram de puro amor incondicional. Há muito pouco tempo, talvez há um mês e meio,
fui ver uma peça no Banco do Brasil, lá em São Paulo, sobre a vida de São Francisco de Assis. Então você começa a ver todo aquele abraço em leprosos, banho, dormia junto com os leprosos e com os mendigos na rua. E, ao mesmo tempo, trabalhando para que eles fossem atendidos. Então, gente, tem muito para se fazer no mundo. E nós todos temos muita capacidade para. E o importante é que cada um faça a escuta de em que grau, em que medida poderia contribuir. E quando eu escolhi esse tema para compartilhar com vocês, é para jogar essa semente de que nós todos podemos ser semeadores. E que com certeza a colheita, ela espera por todos nós. E era esse o recado que eu queria dar para vocês, tá bom? Estou aberta para perguntas. Então, se vocês quiserem fazer alguma pergunta sobre o tema, o chamado para o serviço. Então, se não receberam, pode crer que vão receber, viu? Todo herói passa por um mitologema, não? Uma fase, diversas fases que, independente da roupagem do herói, ele vai passando. Sim. A primeira é essa do chamado, né? Eu queria que a senhora passasse por todas as fases, assim, porque é curioso que a senhora, ao mesmo tempo que vem falar sobre o chamado, a senhora está na outra ponta, que é a de voltar para casa para compartilhar, né? Sim. Voltar para a tribo, para a comunidade, para compartilhar. Então, eu gostaria que a senhora falasse sobre esses estágios do herói. Tá bom. Então, o chamado, na verdade, é um conceito do Campbell. Então, ele fala que todos nós seremos chamados. E ele divide a jornada do herói em o chamado, preparação para a jornada propriamente dita e o retorno. O retorno é quando o herói acumulou todos os saberes e fez uma síntese e devolveu. Então, essa síntese é o grande desafio nosso. Porque, inicialmente, nós somos tão fragmentados e, a partir disso, a nossa visão de mundo é proporcional a quanto de integração você fez na sua identidade. Então, se você ainda está tão pouco integrado e muito fragmentado, a sua percepção, a sua visão de mundo é muito limitada, é proporcional. E a jornada do herói, ela fala das etapas do desenvolvimento de consciência na visão junguiana. Então, o que significa Jung? O Jung, eu acredito que tenha sido um cientista que tenha desbravado as fronteiras da nossa psique, que ele vai de um nível de consciência primeiro até o máximo, abarcando assim a totalidade que nós objetivamos na vida. Então, as etapas que eu trabalho na jornada são 6 ou 7. Dependendo do grupo, essa jornada pode ser mais ou menos profunda. Porque o tempo todo
quando se dá a jornada, eu estou trabalhando com o conteúdo que vem. E por isso a jornada é muito viva. Estamos na 188ª jornada. E para mim é como se fosse a primeira. Tipo, eu me sinto muito viva, falando muita coisa que é básica, mas nós sabemos que o que é essencial é eterno. Então, não vai perder nunca a vida que se tem. Então, a partir disso, a jornada sempre está. Então, são essas etapas. Eu não vou citar agora, porque, eu prefiro fazer isso escrevendo e mostrando mais. Mas digo, nós partimos de uma unidade inconsciente para uma unidade consciente. E essa é a trajetória do herói. E que não é fácil, porque muito semelhante a Jonas, nós queremos mais dormir no meio do caminho, tá? Nos acomodar e viver a lei do menor esforço, porque a jornada de consciência precisa de atenção plena, você precisa estar atento. E às vezes você dorme. Quem ouviu falar num iniciado russo, como é o nome dele, Marcelo? Como é o nome dele, Marcelo? Boris. Oi? É o Boris? Nicolas Boris? Não. Não. Aquele do filme, não é? Do filme. Gurdjieff. Gurdjieff. Então, Gurdjieff falava que nós dormimos a maior parte do tempo. E de vez em quando nós acordamos. Por exemplo, uma palestra dessa, enfim, ou de outra, são oportunidades que nós temos de acordar de novo. E de falar, opa, peraí, o que eu estou fazendo? E daí o que acontece? Dormimos de novo. 10 anos se passam, 5. E daí uma hora tem alguma coisa e você acorda de novo. E assim é. Eu não sei se respondi a sua pergunta. Sim, e mais. Então, a mitologia, ela nasceu com o homem, né? Todo povo tem a sua mitologia. E é uma forma de eternizar aquilo que é essencial para o ser humano. E as histórias, os mitos, os ritos nos tocam, porque eles conseguem nos contatar em camadas profundas do nosso psiquismo. Porque nós temos 2 hemisférios cerebrais. Então, o hemisfério esquerdo, o racional, a ciência, tudo isso tem uma limitação. O simbólico é inesgotável. O simbólico permite N interpretações. Então, por isso que o simbólico nos nutre dessa forma. E, respondendo agora para você, eu comecei a jornada do herói como palestra. Então, como eu disse, a sua capacidade, a sua visão de mundo é proporcional a quanto você esteja integrado em sua identidade.
E por isso que a jornada do herói é a jornada de um conceito do mais importante do Jung, chamado individuação. Significa desmembrando a ação de se tornar indivíduo. Ninguém nasce pronto. Então nós vamos nos construindo. E esse é um processo gradativo de expansão de consciência. Então você nunca está pronto. E uma vez perguntaram para o Jung se o processo de individuação é tão difícil, por que é que o senhor insiste tanto nele? E ele falou que ele se sentia desafiado para aquilo que era difícil conquistar. O que era fácil para ele não tinha muito desafio, não tinha tanto interesse. Então, a nossa construção, ela é lenta mesmo. Nós damos pequenos passos de cada vez. Mas é esses passos que damos e que às vezes nós nem sabemos que damos. Por exemplo, numa situação da jornada, você é apresentado a novos aspectos daquele conteúdo que você até já tinha visto, mas que naquele momento ganha uma outra compreensão, um outro colorido. Então, porque nós estamos sempre em processo de expansão. Então, aquilo que foi ontem, amanhã pode ser diferente, e isso significa o quê? Vida, força, movimento. E isso nos preenche. Acabaram de... Vai ter sábado e domingo, gente. Aí então, você falou que começou como palestra. Ah, desculpa. E daí foi ficando, tipo, um dia inteiro, 2 dias. E hoje só não é mais do que 2 dias, porque 7.3 está fazendo diferença. Eu começo a falar e alguém fala, tal coisa. E fisicamente também, eu sinto que eu tenho colocado no Face todas as jornadas. E coloco assim, mais uma jornada. Porque eu estou sentindo que ela está finalizando, né? E por isso eu escrevi o livro. Para que outros que se interessem, façam. Agora, o que eu coloco é que precisa ser não só... A missão do Kaunas dentro de tudo isso. Tá. Então, a jornada do herói é o módulo 1. E chegou um momento da minha vida, isso foi na formação junguiana. O meu professor que introduziu Jung no Brasil, ele era muito louco. O Sandro era louco de pedra, coitado. Graças a Deus, bendito louco. E daí, imagina um professor falar, gente, tem um texto aqui que é a psicologia mais simples que pode acontecer e mais eficaz. E é praticada há milênios, quando a psicologia nem sabia, mas não existia. E eu comecei a ler os Kaunas e realmente, voltando para a Sara agora, um dos objetivos nossos, que culmina com essa unidade, é quando nós conseguimos dialogar com o nosso eu superior. E o Kaunas deu essa via. Porque quando você tem a experiência,
ela é. Ninguém contou para você. Ninguém falou para você. Você experimentou. Então, a escuta é essa da Sara. A escuta da Eileen, que se tornou canal. Ela só aconteceu a partir de muito silêncio, de muito alinhamento de todos os seus corpos. E esse é o Kaunas. Porque enquanto você não tem essa experiência e essa escuta, você fica correndo atrás de quê? De fulano que falou, de ciclano. E por isso, quando me mandam textos, fulano, olha, eu ignoro. Porque tenho certeza que a pessoa sabe muito mais do que aquele cara. Ótimo que você tenha. Não vamos ser orgulhosos. Nós precisamos, sim, dessas pessoas, todos. Mas durante um certo tempo. O discípulo e o mestre alternam papéis. Então, você precisa desenvolver em você essa maestria. E chega o tempo em que se exige que você faça isso. Porque é só pela gnose ou pelo conhecimento direto que o novo chega até você. Senão você é meramente um repetidor. E de cópias nós estamos cheios. Nós precisamos de pessoas que falem a partir da sua experiência. E não mais daquilo que leu, que ouvi dizer, que não sei o que alguém contou. Então, esse é o recado final. Todo mundo já sabe demais, para de repente se esvaziar do que sabe e ser essa taça vazia para ser receptáculo do divino que está em cada um de nós. Adé, como a gente tem certeza, assim, no coração, que a gente está no chamado certo, que aquele é o nosso caminho, o chamado. Você escuta, como você sente que não é esse o meu caminho? Olha, isso é muito subjetivo mesmo, é de cada um sentir. E vou lembrar de Castanheda. Quem leu Castanheda assim, aqui? Muito, né? Castanheda, ele era um instrutor daquele antropólogo. Como chamava o antropólogo, gente? Dom Juan? Não, Dom Juan era o bruxo. Castanheda, era o próprio Castanheda. O bruxo. Então, o Dom Juan dava o seguinte conselho. Quando se está num caminho, pergunta, este caminho tem coração? Tipo, tem ressonância comigo? Então eu estou no caminho certo. Se não tem, caia fora, porque você está no caminho errado. E o caminho errado, ele dá o quê? Ele não te preenche, ele não nutre. Pelo contrário, ele tira a sua energia. Isso é péssimo. Tá bom? Então, uma brincadeira para a gente tirar uma foto no final. Inclusive, nós podemos fazer essa foto agora. O que vocês acham?